Queridos irmãos e irmãs, nesse dia nós celebramos dois mártires da antiguidade, São Cornélio e São Cipriano. Cornélio, bispo de Roma, ou seja, o Papa. Cipriano, bispo de Cartago, das cidades mais importantes da antiguidade, cidade onde transcorreu boa parte da sua vida, Santo Agostinho, entre tantos outros. E como a gente vê tantos exemplos na história dos chamados padres da igreja, que são esses escritores, a maior parte deles santos também, e mártires, muitos deles, como é o caso aqui, né? E esses padres da igreja, esses primeiros escritores, tinham uma fé muito madura, provada pela perseguição, e com essa maturidade, eles eram capazes de discutir, de trocar ideias, de muitas vezes não concordarem uns com os outros, às vezes até de dizerem coisas muito duras uns com os outros, mas sempre dentro de um contexto de caridade, de unidade da igreja. Nós, neste mês de setembro, dedicamos ele ao mês da Bíblia. Por que se escolhe justamente esse mês? É o mês onde tem a festa de São Jerônimo, que é aquele santo que traduziu a Bíblia, o Antigo Testamento, do hebraico e o Novo Testamento do grego para o latim. E aqui a gente pode perguntar, o que adianta traduzir do grego e do hebraico para o latim se ninguém entende nenhuma das três línguas? Bom, na época eles entendiam o latim, Então todo mundo mais ou menos entendia o latim na época de São Jerônimo no Ocidente. Era a língua comum, tanto é que delas saíram as nossas línguas modernas, português, espanhol, italiano, etc. Então, foi uma obra de popularização da Bíblia, de facilitação, para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus, numa língua que fosse compreensível para todos. Tanto é que a tradução de São Jerônimo é chamada Vulgata, vem de vulgos, quer dizer do povo. Então, é a Bíblia na língua do povo. E por que a gente está falando de São Jerônimo aqui? Porque ele era terrível. Ele escrevia cartas hipercríticas e terríveis para todo mundo, não poupava ninguém, nem o Papa, nem Santo Agostinho, nem ninguém. As discussões que ele tinha em matéria teológica eram muito fortes. Mas é assim que acontece numa família. Quando a gente tem uma família unida, as pessoas podem dizer coisas fortes umas para as outras e elas não se ofendem. Pelo contrário, elas até agradecem. Você diga as coisas, porque ninguém pode te dizer certas verdades a não ser pessoas da tua família, porque te conhecem como ninguém mais é capaz de conhecer e tem uma intimidade contigo que ninguém é mais capaz de ter. É interessante quando uma pessoa vive experiências muito fortes com outra pessoa, com outras pessoas,
essa experiência cria um vínculo muito forte também, né? Aqueles famosos sobreviventes dos Andes, né? do avião uruguaio que caiu nos Andes, etc., né? Que deu origem a tantos filmes e livros, etc. Eles contam isso sobre eles, porque ficaram amigos para o resto da vida, os que sobreviveram, e eles dizem assim: nós somos capazes de dizer coisas para nós, né, uns para os outros, que ninguém mais se atreveria, que a gente brigaria aos tapas com quem nos dissesse, mas ali entre nós a gente pode dizer, porque nós sobrevivemos juntos. Então existe uma comunhão profunda que leva a uma grande liberdade e a uma grande franqueza. E esse é o caso dos mártires Cornélio e Cipriano. Vejam, um era papa, outro era bispo de Cartago. Cipriano, que era também um grande intelectual, deixou uma vasta obra escrita, né? Ele muitas vezes contestou atitudes, opiniões, etc., de São Cornélio, e eles tiveram discussões muito fortes durante a vida deles. Mas quando chegou o momento da perseguição, do martírio, os dois foram ao martírio juntos, né? Sofreram o martírio na mesma época, na mesma ocasião, na mesma perseguição, e ali deram um testemunho de que aquilo que unia eles era muito mais forte do que qualquer outra coisa, e que a unidade, a caridade da igreja é algo muito mais profundo do que esse pensamento meio diplomático, meio hipócrita que existe hoje na nossa sociedade, né? Onde ninguém pode ser franco com ninguém, todos têm que colocar uma máscara, todo mundo tem que ser simpático com todo mundo, mas não se diz a verdade para o irmão, que muitas vezes é capaz de salvar a vida dele. Por isso a igreja colocou esses dois santos brigões, que tanto discutiram, que tanto brigaram na vida, colocou eles juntos na mesma festa, né? Então, agora vocês vão ficar juntos para sempre, né? Que vocês já estão juntos lá no céu, sofreram juntos o martírio e vão ficar juntos para sempre, para nos dar esse exemplo de que você não precisa concordar e botar panos quentes, né, no teu relacionamento com as pessoas, mas acima de tudo, você vive a unidade e o amor, que não fica na superfície de uma relação, mas fica no núcleo mais profundo dela, e que por isso mesmo te permite ser franco, ser sincero, expor as tuas ideias, as tuas divergências, as tuas opiniões com grande liberdade. Pensamos também nós, por intercessão desses santos, essa mesma liberdade de espírito, mas acima de tudo, esse mesmo zelo pela unidade e pela caridade na nossa igreja.